E aí, tudo bem? Delci aqui. Cara, hoje eu quero falar uma coisa para você muito louca. Uma coisa muito louca. Eu quero falar para vocês sobre o futuro. Por que que é uma coisa muito louca? Porque o futuro não existe. Pô, mas você quer então falar uma coisa que não existe? É importante falar sobre uma coisa que não existe, porque a gente tem na nossa cabeça que isso existe, mas na verdade ainda não existe, que é o futuro. O futuro não existe, gente. O que existe é o hoje. O passado, ele já existiu. O futuro, ele não existe ainda. Então, o que que existe hoje? É o hoje. Hoje é o dia para se fazer, para se realizar, para se acontecer todas as coisas. Nada acontece amanhã. O que acontece hoje foi decisões que você tomou ontem. Então, para que aconteça alguma coisa amanhã, precisa acontecer hoje. Então percebe que o amanhã não existe? Quem é que eu... Me responde aí você. Quem aqui já conseguiu estar no amanhã? Alguém consegue? Alguém consegue ir lá no amanhã para ver o que vai acontecer? Ninguém consegue. O amanhã só acontece depois que acontecer o hoje. Se Jesus voltar hoje, o amanhã não existe. Se você morrer hoje, o amanhã não existe. Qualquer coisa que aconteça hoje com você, pode ser que o amanhã não venha a existir para você. Então entende que o amanhã não existe? E muitas pessoas ficam preocupadas, ficam irritadas, ficam nervosas, ficam ansiosas, ficam muito atravessadas das ideias por causa da preocupação com o amanhã, da preocupação com algo que ainda não existe. Então, o que que nós temos que nos preocupar? Temos que nos preocupar é com hoje. Olha só o que está escrito lá na palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá. Está lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, esse texto ele fala de ansiedade. E aí eu digo para você, você sabe o que é ansiedade? A ansiedade é a preocupação com o futuro. Pessoas ansiosas são preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Pessoas ansiosas são preocupadas com o que vai acontecer daqui a alguns dias, são preocupadas com o que vai acontecer o ano que vem, são preocupadas com quem vai ganhar as eleições, são preocupadas com quem vai ganhar a próxima Copa do Mundo, são preocupadas com o que vai acontecer na sua empresa no futuro. Elas ficam preocupadas com tudo que vai acontecer em um momento que ainda não existe. Isso, as pessoas que conseguem ter esse tipo de preocupação na sua cabeça, não estou falando que isso é até normal, né, na vida de muitas pessoas. Inclusive, né, ninguém é perfeito. Até eu mesmo, às vezes, me pego falando, meu Deus, né, que preocupação com as contas que virão. As contas nem chegaram ainda, né? Mas a gente já está preocupados, né? Ficamos preocupados com as contas que virão. Dependendo do que acontecer com a sua vida, você nem vai ver essas contas. Então, se preocupe com o que vai acontecer hoje.
Se preocupe com hoje. Tome ações hoje. Se você está preocupado, né, com contas que vai vencer amanhã, então procure ganhar o seu dinheiro hoje. Procure trabalhar hoje. Procure resoluções hoje. Faça tudo hoje. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã a Deus pertence. O amanhã não existe. O amanhã somente Deus ele pode dizer o que vai acontecer e o que não vai. E isso ele não vai falar para você. Você, nós, como humanos que somos, nós temos que nos preocupar com o agora. Não é nem hoje, porque daqui a algumas horas a gente também não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas. A gente sabe o que está acontecendo agora, que nem eu estou aqui, nesse momento, transbordando na vida de vocês. Por quê? Porque, porque isso é o que me cabe fazer agora. Não quero saber o que vai acontecer amanhã. Não quero saber o que você vai fazer amanhã. Eu só quero saber o que eu estou fazendo agora. E o que eu estou fazendo agora é levar uma mensagem da palavra de Deus para você e ela diz: não se preocupe com o futuro, porque ele não existe. O futuro não existe. Tudo que você conseguiu até hoje é fruto do que você fez no passado. Percebe? Todas as decisões, todas as coisas que você fez lá no passado refletem o que você é hoje. Então, se você quer algum tipo de reflexão para o futuro, se preocupe com o que você está fazendo agora. Então, a ansiedade, ela é um mal que atinge a população, que atinge as pessoas, porque as pessoas não conseguem ter esse entendimento de que tudo que vai acontecer depois depende exatamente do que você está fazendo agora. Então, nós temos que nos preocupar é com o agora, é com o hoje, né? Então, muitas pessoas, né, buscam ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, ter mais energia. Elas, em que momento que elas percebem que elas não têm isso? É agora, não é agora? Não é nesse momento que nós percebemos que nós estamos com o nosso corpo fragilizado, com pouca saúde, não é nesse momento? Se é nesse momento, então é nesse momento que nós temos que tomar ações para que isso melhore, para que isso se reverta. Porque a preocupação, né, nós nos preocupamos muito com o nosso corpo, na verdade. Você se preocupa muito com o seu corpo. É isso que nós temos, é isso que que nós vemos, é isso que nós sentimos. Muitas pessoas acham, olham no espelho e falam, é isso que eu sou. Só que as pessoas ficam muito preocupadas com o corpo delas, só que elas esquecem de outras duas coisas. Porque ninguém aqui nesse mundo, ninguém no mundo, presta atenção, é apenas corpo. Ninguém. Todas as pessoas no mundo, elas são corpo, alma e espírito. Se as pessoas são corpo, alma e espírito, por que as pessoas ficam preocupadas só com o corpo? Elas se preocupam só com o corpo delas. E é isso que traz os problemas. E é isso que traz a ansiedade. É isso que traz o medo. É isso que traz as revoltas. É isso que traz. Pensa em vários sentimentos assim ruins. As pessoas têm sentimentos ruins porque preocupam somente com o seu corpo. Acham que só é o corpo que existe, mas esquece que existe uma alma e que existe um espírito. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte, né? Do pó veio, ao pó tornará. E o espírito retorne a Deus que o deu. Então veja que nesse contexto bíblico, em Eclesiastes,
Fala apenas do pó e ao pó tornará. Esse é o corpo. E fala também que o espírito vai retornar a Deus que o deu. Então, ele fala de corpo e de espírito. E a alma? Qual é a preocupação que você tem com a sua alma? Qual é a preocupação que nós temos com a alma? Porque depois que esse mundo se findar, a única coisa que nós vamos ter conosco é a nossa alma. Por isso que nós temos que nos preocupar conosco. Nós temos que nos preocupar em buscar a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que nos preocupar em aceitar Jesus como nosso Salvador. Porque ele disse assim, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quem é que vai ao Pai? Porque nesse mundo a gente não leva nada. Carro, casa, dinheiro, posses, tudo que você imaginar, que você vê, que você pega, que você sente que é ali concreto, você não leva nada. Ninguém vai levar nada daqui. E também o espírito vai retornar a Deus. Porque hoje, se você tem vida, é porque você tem um espírito dentro de você. É esse espírito que te dá vida. Por isso que você é vivo. E esse espírito vai voltar a Deus, porque ele pertence a Deus. O corpo vai voltar para a terra. Agora, a alma é aquilo que nós vamos levar. E nós vamos levar para onde? Para onde você quer que a sua alma vá? Para onde você quer conduzir a sua alma? Para você conduzir a sua alma para o lugar certo, você tem que preocupar com o que você está fazendo agora, com o que você está fazendo hoje. É o hoje que vai conduzir a nossa alma para um bom lugar. E que lugar é esse? Lá no livro de João 14, João 14, eu não me lembro o versículo, mas lá diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja bem, esse é o amor de Deus, né? É uma coisa, gente, isso é tão profundo. Quando eu falo isso e eu paro para pensar nessa passagem, é, 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 a é a mais espetacular expressão do amor. Né? Porque Deus, olha só, o próprio Deus, ele amou o mundo. Quando ele fala amou o mundo, ele amou a mim, amou a você, amou a todas as pessoas. E ele amou de tal maneira que ele foi capaz de entregar o seu único filho. Você é capaz de entregar o seu único filho por alguém? Ou por alguma outra pessoa? Você tem essa capacidade? Eu acho que você só é capaz de entregar a sua vida por amor do seu filho. Você não é? Então, mas Deus, ele, ele poderia muito bem ter falado, eu não vou jamais eu vou entregar o meu filho por causa desse bando aí. Mas ele fez isso porque ele amou. Ele amou a mim, ele amou você. E ele entregou o seu único filho. E a única coisa que ele quer é que você creia nisso, que você o aceite. Porque todo aquele que nele crê não pereça. Agora, não pereça para onde? É possível perecer? É possível perecer, porque Deus ele fala que somente aquele que crê no Filho é que não vai perecer. E o que vai perecer ou não perecer é a alma. Então, para que você não pereça
Muito pelo contrário, você tem a vida eterna, você só tem que fazer uma coisa. Nós temos que só fazer uma coisa: aceitar o Filho que ele nos enviou e que morreu lá na cruz. E que esse mesmo Filho diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a nossa preocupação hoje deve ser a nossa preocupação principal, né? Se você preocupa com o que você fez no passado ou preocupa com o que vai acontecer no futuro, esquece tudo isso. Preocupa com hoje. E qual deve ser a nossa maior preocupação hoje? É salvar a nossa alma. Porque desse mundo nós não levamos nada. Desse mundo a gente não é eterno. Uma hora a gente vai passar. E a única coisa que nós podemos fazer por nós mesmos é salvar a nossa alma. E a gente só salva a nossa alma aceitando Jesus como o Filho que Deus enviou por nós. Se nós fizermos isso, nós estamos agindo corretamente no hoje. E é essa a mensagem que eu quero deixar para você. Se preocupe com o hoje. E a sua preocupação com o hoje deve ser com a sua alma. Se você cuidar da sua alma, hoje, todo o seu corpo vai ser revigorado. Então, se você tem muita preocupação com a saúde, qualidade de vida, energia, quer emagrecer, ou quer isso, ou quer aquilo, preocupe com essa alma. E você vai perceber que o seu físico vai ser revigorado, porque você está preocupando com a coisa certa. Espero que essa mensagem tenha tocado no seu coração e nas próximas vezes nós vamos conversar sobre este e outros assuntos e eu espero que poder colaborar e poder transbordar na sua vida de uma maneira positiva, levando sempre a palavra daquele que nos criou, porque é isso que nós temos que fazer no hoje. A preocupação nossa com o hoje deve ser isso. Sempre conduzir a nossa alma para a vida eterna. Deus abençoe você.